A mansão Silva costumava ser silenciosa, mas não o silêncio natural de paz, era o silêncio pesado de dor contida. Gabriel, de apenas 5 anos, brincava sozinho com peças coloridas, encaixando-as sem emitir palavra alguma. Fazia 2 anos desde o acidente que tirou a vida de sua mãe, e com ela, sua voz. Os médicos diziam que ele ainda podia falar fisicamente, mas algo dentro dele havia se trancado. Até que naquela manhã, Diego, o milionário que carregava a culpa como armadura, entrou no corredor e parou, paralisado. Porque algo diferente estava prestes a acontecer. Antes de continuar essa história, me responde uma coisa: de onde você está assistindo agora e que horas são aí na sua cidade? Eu amo ver até onde nossas histórias chegam. Então comenta aí, curte o vídeo, compartilha com quem gosta de narrativas fortes e se inscreve no canal. Todo dia tem histórias que mexem com a gente. Agora sim, vamos começar. Bianca tinha acabado de ser contratada há 3 dias. O uniforme ainda parecia novo demais nela, e o olhar carregava humildade e curiosidade. Ela entrou no quarto para arrumar e parou ao ver o menino no chão. Oi, campeão, posso sentar aqui? A voz dela não era autoritária nem piedosa, era viva, cheia de calor. Gabriel olhou sem expressão, acostumado a rostos que falavam por ele, não com ele. Bianca tirou algo do bolso, um dedoche velho e colorido, um pato de feltro. Olha quem veio te visitar, o senhor Patinho Amarelo. Gabriel piscou, curiosidade surgindo onde antes só havia vazio. Ele quer brincar com você, Bianca disse, movendo o boneco com voz engraçada. Mas só se você deixar. Gabriel não riu, não ainda. Mas seus olhos seguiram o patinho. Bianca sentou no chão sem medo de sujar a calça. Posso brincar com você? Sem esperar resposta, porque sabia que não viria, ela apenas começou a empilhar blocos. De repente, algo aconteceu. Gabriel pegou o patinho que ela lhe ofereceu. Segurou devagar, como se temesse quebrar. Bianca sorriu, aquele gesto pequeno era gigante. No corredor, Diego, o pai, vinha ignorando rotinas desde a morte da esposa. Mas ao passar pela porta entreaberta, viu a cena. Bianca, sentada no tapete. Gabriel, olhando para ela como se alguém tivesse acendido luz nele. O milionário ficou imóvel. Que torre linda você fez, Gabriel. Bianca disse. Foi a primeira vez que Diego ouviu o nome do filho dito com carinho desde que a esposa morreu. Bianca aproximou o patinho da criança. Ele quer dizer algo para você. Quero ouvir. Gabriel inclinou-se. Bianca fez a vozinha. Quack. Quero brincar contigo. E aí, sem aviso, o milagre. Um som baixinho escapou do menino. Pará. Bianca nem percebeu, mas Diego ouviu. Era quase inaudível, um sopro. Mas para um pai que esperava 2 anos, foi terremoto. De novo, Patinho. Bianca incentivou sem perceber o feito. Paratinho, ela disse clara. Gabriel moveu o boneco e murmurou. Parate. Bianca congelou. Diego deixou a pasta cair no chão. Ele ouviu. A faxineira conseguiu o impossível, em minutos. Bianca olhou para o menino como se fosse a coisa mais natural do mundo. Muito bem, campeão. Gabriel sorriu. Sorriu. Diego teve que se apoiar na parede porque o chão parecia ter sumido. Enquanto a mulher continuava brincando, Bianca se virou por acaso e viu o patrão parado, olhos marejados. Desculpe, senhor, eu só estava. Não, ele sussurrou. Continue. A voz dele falhou. Bianca não entendeu o impacto do que fizera. Mas Gabriel entendeu. Foi até ela, abraçou-a pelas costas com os bracinhos pequenos e murmurou. Bia. Foi a primeira palavra construída, e foi o nome dela. Bianca levou a mão à boca. Diego caiu de joelhos. A faxineira olhou para o milionário, e viu um homem despedaçado sendo reconstruído por um gesto que ela não planejou. Era o primeiro dia de uma guerra que ninguém sabia que existiria. Porque onde amor aparece, ciúmes, medo e poder também acordam. Mas naquele instante único, só havia milagre. E um pai chorando por ouvir seu filho vivo de novo. Diego não conseguiu trabalhar naquele dia. Ficou no corredor, ouvindo Bianca continuar a brincar com Gabriel como se domasse tempestades com bonecos. Para ele, aquilo era milagre, para Bianca, era só humanidade. Gabriel imitou o patinho outra vez, dessa vez com convicção, e Bianca levantou as mãos como quem celebra um gol. Quem vivesse por ali acharia absurdo que uma faxineira trouxesse vida a uma mansão cheia de dívida emocional. Mas é justamente onde os milagres moram, onde ninguém olha. Bianca se despediu de Gabriel para limpar outro quarto,
mas o menino correu atrás dela. Agarrou sua saia, como quem teme ser abandonado. Diego observava sem ser visto. Eu volto, amor, ela disse suavemente, sem perceber que chamara o menino de amor. Gabriel assentiu. Bianca subiu as escadas com balde e panos. Gabriel voltou para brincar, mas algo nele estava diferente, havia luz. Diego entrou no quarto. Gabriel. O menino levantou o patinho. Parate. Diego engoliu seco. Não conseguiu reagir, apenas segurou as lágrimas. Foi ao escritório e fechou a porta. Encostou a cabeça na madeira e chorou, silenciosamente, como um homem que há muito sufocava sentimentos demais. Horas mais tarde, Diego mandou comprar mais brinquedos pedagógicos, desenhadores, materiais infantis, sem sequer perceber o gesto. Ele estava, pela primeira vez em 2 anos, esperando algo. À tarde, a psicóloga chegou, doutora Helena. 8 meses de sessões com Gabriel. 0 progresso significativo. Olá, Diego. Como ele passou? Diego hesitou. Eu acho que algo mudou. Helena abriu um sorriso profissional. Ótimo, deve ser resultado do nosso processo terapêutico. Diego quis dizer que não, que o mérito não era dela. Mas engoliu. Foram ao quarto. Gabriel falava baixinho, repetindo sons com Bianca, novamente com o patinho, agora um elefante de pelúcia. Helena franziu o semblante ao vê-los. Quem é essa? A nova funcionária, Diego respondeu. Faxineira. Helena sentiu algo parecido com incômodo, mas disfarçou. Bom, crianças traumatizadas precisam de estabilidade. Pessoas sem experiência podem atrapalhar processos. A fala foi revestida de cuidado, mas por baixo havia veneno. Gabriel correu para Bianca quando ela guardava materiais. Ele levantou o patinho e pronunciou mais claro. Bia. Helena observou. Forçou um sorriso curto. Ele está criando dependência emocional com alguém inadequado. Isso é perigoso. Diego não respondeu, mas sentiu irritação. À noite, Diego ligou para o pai, Roberto. Pai. Gabriel falou hoje. Roberto demorou para acreditar. Como assim? O que você fez? Diego olhou para a escada, onde Bianca terminava de esfregar o corrimão. Eu não fiz nada. Bianca foi ao quarto dos funcionários, sem saber que havia causado terremotos. Ela sentou na cama, pegou um retrato antigo, o da mãe no hospital. Precisava operá-la e não tinha como pagar. Fez contas em pedaço de papel, suspirou, não dava. Nos dias seguintes, Bianca continuou interagindo com Gabriel, criando códigos de desenho, jogos de sons e gestos. Gabriel florescia sem que ninguém entendesse o porquê, exceto Diego, que observava em silêncio, fascinado. Bianca não sabia, mas estava se tornando a pessoa mais importante daquela casa. Para Gabriel. Para Diego. E, mais cedo ou mais tarde, isso iria custar caro, porque onde há milagre, alguém sempre tenta destruir. Gabriel passou a acordar cedo só para esperar Bianca descer as escadas. Ele sentava no último degrau, balançando os pés, com o patinho escondido atrás das costas, como segredo compartilhado só entre os dois. Quando Bianca aparecia, seu rosto se iluminava de uma forma que nenhum terapeuta, parente ou professor tinha conseguido provocar. Diego assistia de longe, cada dia mais convicto de que aquela mulher simples estava devolvendo algo que ele achou que nunca mais veria, vida nos olhos do filho. Mas aquilo que parecia milagre aos olhos do pai era visto como ameaça por Helena. A psicóloga mantinha sessões longas, mas Gabriel só falava quando Bianca estava por perto. Helena começou a notar detalhadamente, cada sorriso, cada palavra, cada gesto da criança que surgia apenas na presença da faxineira. Ele está desenvolvendo apego excessivo, Helena disse certa manhã. Apego não é bom? Diego rebateu, cansado de teorias vazias. Não desse tipo. Ele está criando dependência de alguém sem formação. Isso pode comprometer o tratamento. Ela não suportava admitir que alguém sem diploma tivesse feito mais do que ela. Foi aí que a guerra começou. Bianca, alheia à tensão crescente, criava jogos com Gabriel. Desenhos sobre sentimentos, cores para pensamentos, figuras para lembranças. O menino desenhou 3 bonequinhos de mãos dadas. Quem são? Bianca perguntou. Eu, papai, você. Bianca quase chorou, mas conteve-se. Na cozinha, Diego assistia. O filho não apenas falava, agora expressava afeto. E ele sabia quem tinha colocado isso ali. À tarde, o telefone de Bianca tocou. Cirurgia urgente.
Quanto custa? Ela anotou o valor e desabou em silêncio. Não dava. Nem com 10 meses de salário seria possível. Diego entrou e a encontrou tremendo levemente. O que houve? Minha mãe precisa operar, mas não tenho como pagar. Ele se aproximou. Eu pago. Bianca recuou, ferida no orgulho. Não posso aceitar. Você é rico. Eu sou. E daí? O silêncio queimou entre eles, até ser quebrado por uma voz pequena na porta. Papai gosta da Bia? O menino segurava o patinho, encarando os dois. Diego afastou-se. Bianca também. Miguel apertou o boneco contra o peito. Ela vai ser minha mamãe nova? O silêncio que seguiu valeu mais do que 1000 respostas. E como acontece sempre que o coração começa a construir algo, alguém lá fora sente o cheiro, e tenta destruir. Helena telefonou para o irmão de Diego. Roberto, seu irmão está vulnerável. Uma funcionária pode estar se aproveitando. Ligou para conhecidos, vizinhos, sócios, sempre sugerindo algo, nunca afirmando diretamente. Em poucas horas, comentários surgiam em rodas discretas. Cuidado com a nova faxineira. Você sabe como viúvos são. Tem mulher que sabe se aproveitar. Diego ficou confuso ao receber ligações preocupadas. Pense bem, amigo. Ela pode ser perigosa. No quarto, Gabriel moldava massinha com Bianca. Olha, fiz um elefantinho. Eu fiz um gatinho. Ele respondeu inteiro, fluente, natural. Você tá falando cada vez melhor. Bianca sorriu. Porque você ensina certo. Não igual a doutora chata. Diego apareceu na porta. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentou no chão com eles. Gabriel ergueu o gatinho feito de massinha. Papai, olha. Diego sentiu o mundo aquecer. Tá lindo, filho. Helena observava da escada. Os três no chão, como família. E foi ali, vendo o amor que ela nunca conseguiu, que decidiu atacar com força. A partir desse momento, a pergunta não era mais se alguém tentaria destruir Bianca. Mas até onde iriam para arrancá-la daquela casa. Antes de seguir, me diz uma coisa nos comentários. Você acredita que existe gente que tem inveja quando vê amor florescendo onde ela falhou? Quero saber, comenta aí enquanto seguimos a história. O clima mudou na casa sem que Bianca percebesse. Pequenas coisas começaram a acontecer. Portas que se fechavam quando ela entrava, comentários abafados no corredor, olhares que antes eram neutros agora dardos silenciosos. Diego também estranhava, amigos evitavam falar do assunto, vizinhos mudavam de conversa quando ele mencionava Bianca. Mas quem mais sentia era Gabriel, porque crianças sempre percebem antes que os adultos admitam. Uma semana depois, Bianca chegou cedo. Encontrou Gabriel sentado no corredor, com lápis de cor espalhados, esperando. Bia, fiz desenho para você. Ela pegou a folha. Um coração gigante envolvendo 3 figuras, o menino, o pai e ela. Uma família feliz, Gabriel disse baixinho. Diego ouviu isso à distância. O menino falará de família, espontaneamente. Algo nele se quebrou e se refez ao mesmo tempo. Enquanto isso, Helena afunilava seus ataques. Convocou uma reunião com Diego. Ele está dependente demais dela. É perigoso. Perigoso para quem? Diego rebateu. Helena respirou fundo, sentia perder o controle. Crianças com trauma se vinculam rápido com pessoas erradas. Ela pode ir embora um dia. E você quer lidar com essa queda? Diego ficou calado. Helena plantava medo, mas não o medo certo, o errado. Nessa noite, Gabriel desenhou um sol com 3 risos. Esse é você, esse sou eu, e essa é a Bia. Bianca guardou o desenho dentro do uniforme, como tesouro. No dia seguinte, houve um evento beneficente do clube. Bianca trabalhava como garçonete extra para complementar a renda. Ninguém sabia que era por conta da cirurgia da mãe, exceto Diego. Joana, Helena, estava lá também, cercada de socialites. Preocupante, viu? Funcionárias que sabem se aproveitar de viúvos ricos. As mulheres olharam entre si, chocadas, mas curiosas. Bianca ouviu. Aproximou-se. A senhora tá falando de mim? Helena sorriu com veneno doce. Querida, nem te conheço. Conhece sim. E me trata mal desde o primeiro dia. As outras mulheres se entreolharam, desconfortáveis. A exposição pública virou navalha. Melhor voltar ao trabalho, disse uma. Bianca sentiu o rosto queimar, humilhada e impotente. Nesse momento, Diego chegou.
O que aconteceu? Um mal-entendido, disse outra senhora antes que Bianca pudesse falar. Bianca olhou para Diego, esperando defesa. Ele desviou os olhos. Desculpa pelo incômodo. Bianca desmoronou por dentro. Chegou em casa chorando. A vizinha viu. Isso é inveja, filha, disse Dona Rosa. Você conseguiu o que ela não conseguiu, o coração do patrão. Bianca balançou a cabeça. E agora? O que eu faço? Descobre quem ela realmente é. 2 dias depois, numa lan house, Bianca pesquisou Helena. Achou um artigo esquecido sobre um pai que perdeu a guarda do filho por intervenção da psicóloga. Ela anotou, ligou para ele. Encontrarão-se numa lanchonete. Aquela mulher destruiu minha família, ele disse. Mostrou mensagens comprometedoras. Posso ficar com cópia? Pra quê? Porque ela está fazendo o mesmo comigo. Agora Bianca tinha o que Helena mais temia, testemunha e evidência. Mas antes que pudesse mostrar a Diego, encontrou uma carta na cozinha. Bianca, conforme orientação da psicóloga, acredito que o afastamento é melhor para Gabriel. Agradeço pelos serviços. Diego. Ela leu 2 vezes. Era demissão fria. Gabriel desceu correndo. Você não vai embora, né? Bianca ajoelhou, abraçou o menino que tremia. Miguel, às vezes as pessoas precisam partir. Você vai me esquecer? Nunca. Diego apareceu no alto da escada. Bianca se levantou, dignidade intacta, coração em pedaços. Eu mesma peço demissão. Bianca, espera. Pensei que você fosse diferente. Você não entende a situação. Entendo sim. Entendo que é mais fácil me mandar embora do que enfrentar o que sente. Diego ficou mudo. Bianca deu o tiro final. Você me ama. E isso te assusta. Ela saiu sem olhar para trás. No quarto, Gabriel chorava. Você é ruim, ele disse ao pai. A Bianca era boa. O menino calou-se de novo, e Diego sentiu a culpa esmagá-lo. O milagre que devolveu a voz do filho estava sendo arrancado pelas mãos dele mesmo. Os dias seguintes foram longos demais. Gabriel voltou a caminhar pela casa como sombra, evitava falar, comia pouco, arrastava brinquedos sem brincar de verdade. Diego observava, impotente, sentindo uma dor que ele mesmo tinha causado. A psicóloga voltou, satisfeita com a regressão do menino. Viu? Ele estava dependente demais dela. Agora o tratamento pode seguir corretamente. Diego fechou a porta com mais força do que pretendia. Corretamente? Nada naquilo era correto. Aquele silêncio reinstalado era pior que morte. À noite, Gabriel ficou sentado na beira da cama, abraçado ao patinho que Bianca lhe dera. Ele murmurou. Ela não volta. Diego sentou ao lado, tentando tocar a mão dele, mas Gabriel recuou. Você mandou ela embora. Diego quis explicar, mas como explicar medo para uma criança? Como dizer que se rendeu à opinião alheia? Ele levantou-se e saiu, derrotado. A casa, antes morta, agora parecia sepultada. O dia amanheceu e Diego tomou uma decisão. Pegou o carro e rodou a cidade em busca dela, perguntando em prédios comerciais, em empresas de limpeza, até que a encontrou lavando banheiros num edifício. Bianca. Ela virou devagar, sem surpresa, como se esperasse que ele viesse, mas tarde demais. O que você quer? Falar com você. Não temos mais nada para falar. É sobre o Gabriel. Ela largou o pano. O que tem o Gabriel? Tá pior. Parou de falar de novo. E daí? Problema seu. Diego sentiu o golpe, mas insistiu. Eu cometi um erro terrível. Cometeu sim. Os olhos dela eram firmes, não havia rancor, mas havia ferida. O que você quer? Que eu volte pelo Miguel. Sim. Bianca cruzou os braços. Só pelo Miguel. Diego demorou, e esse atraso disse tudo. Não. Por mim também. Bianca respirou fundo. Ah, agora você admite. Admito. Eu te amo, Bianca. E foi por isso que te mandei embora. Bianca deu uma risada triste. E que lógica é essa? Tive medo. Medo do quê? Do que iriam falar. Medo de destruir o que restava. Agora destruiu de verdade. Bianca ergueu o rosto. O que você está disposto a fazer? Qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Bianca pensou por um momento. Tem algo que descobri sobre a Helena. Mas você vai ter que confiar em mim. Diz.
Ela revelou o encontro com o pai destruído, as mensagens, a manipulação emocional da psicóloga. Diego ficou atônito. Preciso me desculpar com você. Não precisa. Precisa agir. Eles fizeram um pacto sem dizer a palavra pacto. 2 dias depois, Diego chamou Helena para conversar. Quero falar sobre a Bianca. Helena ficou alerta. Prefiro pessoalmente. Ela chegou pontual, perfumada, vestida para tentar impressionar, porque lá no fundo, ainda acreditava que Diego seria dela. Mas dessa vez, quem estava armado era ele. Ela voltou, Diego disse. Helena endureceu. Pra quê? Disse que não consegue ficar longe do Miguel. E você mandou ela embora de novo, certo? Disse que tentei, mas é difícil. Helena relaxou, acreditando que tinha controle. Diego, ela está te manipulando. Diego se aproximou. E se eu disser que ainda sinto algo por ela? Você está confuso. E se eu disser que penso em chamá-la de volta? Helena perdeu o chão por alguns segundos. Seria um erro terrível. Por quê? Porque ela é inadequada para você. Porque é pobre? Claro que não. Então por quê? Helena hesitou. Você merece alguém melhor. Alguém, como você. Diego a encarou. No fundo, você nunca quis ajudar o Gabriel. Você queria me ter para você. Helena corou, ferida. Isso é ridículo. É? Então por que tá tão nervosa? Você odeia a Bianca desde o primeiro dia. Não odeio. Odeia sim. Porque ela conseguiu o que você não conseguiu, o coração de Gabriel. E o meu. Helena abriu e fechou a boca. Ele continuou. E sabe como eu sei? Porque vi você fazer isso antes. Com Carlos Mendonça. O nome foi golpe. Como sabe? Pesquisei. Vi as mensagens. Não tem nada ali. Nós conversamos com ele. Helena sentiu gelo subindo pela espinha. Vocês. A cortina ao lado abriu. Bianca surgiu com o celular gravando. E eu gravei tudo. Helena empalideceu, e entendeu que tinha perdido. Vocês me enganaram. Como você enganou famílias inteiras, Bianca respondeu com calma. Isso não vale. Vale sim, e não é só isso. Diego abriu uma pasta com mais depoimentos reunidos. O som de passos os interrompeu, Gabriel correndo. Quando viu Bianca, saltou para os braços dela. Você voltou. Ela o ergueu. Voltei sim. Helena encarou a cena. A derrota final não veio do adulto, veio da criança. Por que você falou mentira para papai? Gabriel perguntou. Helena perdeu o ar. A Bianca é boa. Você que é má. A simplicidade arrancou tudo dela. Diego falou por fim. Essas gravações vão pro conselho amanhã. Helena saiu sem responder, mas não sem olhar para trás. Porque onde amor venceu, ela só viu a própria ruína. Naquela noite, Bianca voltou para a mansão. Não como faxineira, mas como alguém que tinha sido escolhida. Gabriel não desgrudou dela, falando sem parar, contando sonhos, mostrando desenhos que fez enquanto ela estava longe. Diego observava da porta da cozinha, sentindo a casa respirar diferente, viva outra vez. Mas nem todo mundo aceita perder. Do outro lado da cidade, Helena encarava sua própria imagem refletida no espelho do consultório. Ela era especialista em manipular emoções, mas nunca imaginou ser desmontada por uma mulher sem diploma. A humilhação corroía, não só a reputação, mas o orgulho. Pegou o celular. Ligou para Diego. Espero que esteja pensando bem no que está fazendo. Pensei e tenho certeza. A voz dela mudou, fria. Pena. Porque agora vou precisar proteger o Miguel de vocês. Do que está falando? Em breve, você vai entender. E desligou. 2 dias depois, a campainha tocou. Uma mulher séria, de blazer escuro, entrou mostrando identificação. Sandra Oliveira. Assistente social. Recebemos uma denúncia. Diego sentiu o chão sumir. Denúncia de quê? Possível negligência afetiva e exposição do menor à pessoa não capacitada. Bianca surgiu no corredor, pálida. Sandra percorreu a casa, observou interações, analisou documentos, examinou Gabriel. O menino respondeu timidamente. Eu moro com papai, e com a Bianca. Ela é boa. Me ensina a falar. Sandra notou. Posso ver os desenhos dele? No quarto, encontrou cartazes coloridos desenhados com Bianca, casas, corações,
estrelas, 3 pessoas de mãos dadas. Você fez esses? Gabriel acenou com orgulho. Sandra desceu as escadas e falou. Preciso de mais algumas informações. Voltarei na próxima semana. Quando ela saiu, Bianca desabou. Ela pode tirar o Miguel da gente. Diego segurou seu rosto. Ninguém vai tirar ele. A voz era firme, mas os olhos revelavam medo. Enquanto isso, Helena observava tudo pelas redes de contatos. Se a criança perder estabilidade, o conselho intervém, comentou com uma colega. Era seu plano, destruir Bianca atingindo Miguel. Nos dias seguintes, a tensão era palpável. Miguel começou a ficar inquieto. A moça vai me levar embora? Não, Diego garantiu, apesar do pânico interno. Ela só quer ver se você tá feliz. Mas eu tô. Eu sei. Na segunda visita, Sandra viu Miguel conversando naturalmente com Bianca, rindo, pedindo ajuda para desenhar. Ele sempre foi assim? Não, Diego confessou. Ele perdeu a voz por 2 anos. Só voltou depois que ela chegou. Sandra franziu o senho. Em quanto tempo ele começou a falar? Poucas semanas. A assistente anotou algo com expressão intrigada. Depois, ela ligou para Helena, ainda dentro da mansão. Gostaria de ouvir sua avaliação profissional. Helena ajustou o tom, vestindo a máscara de ética. Eles estão romantizando o progresso. A garota provoca dependência emocional. Sandra escutou, mas algo não batia. Doeu mais perceber que Miguel tinha medo de Helena. Ela é chata, ele disse. Grita e não gosta da Bianca. Sandra observou com atenção. Ao final da segunda visita. Voltarei novamente. Nada muda até lá. Bianca respirou, alívio temporário. Enquanto isso, Diego se movia nos bastidores. Procurou o pai que Helena prejudicara, pediu que falasse com a assistente social. O homem hesitou, tinha medo de exposição. Providencie o advogado, Diego disse. Proteção legal. Carlos concordou. Bianca teve uma ideia arriscada. E se eu ligar para Helena e conseguir ela admitindo? É perigoso. Mais perigoso é deixar ela destruir a gente. Bianca ligou, marcou o encontro. A gravação trouxe meias confissões, ciúme, motivação pessoal. Era prova de que havia algo além de profissionalismo nas ações da psicóloga. Uma semana depois, Sandra voltou para a terceira visita. Conversei com médicos, vizinhos, professores. Há inconsistências no relato da psicóloga. Diego e Bianca ficaram tensos. A conclusão é que Miguel está sendo extremamente bem cuidado. Melhor do que estava antes. Diego fechou os olhos, Bianca levou mão ao peito. Porém, tenho recomendações. Quais? Troquem de psicólogo. Regularizem a função da Bianca como cuidadora. E sejam transparentes com o relacionamento. Bianca quase riu de nervoso. A investigação está encerrada. Não há negligência e nem risco. Gabriel abraçou Bianca. Viu? A moça não vai me levar. Eu te disse, amor. Mas o fim da luta não era o fim da história, era o começo de algo maior. Porque agora havia uma família nascendo, e o mundo não perdoa quando o amor vence hierarquias. Antes de ir para o próximo capítulo, me diz. Você acha que amor verdadeiro incomoda quem nunca soube amar? Comenta aí, quero saber sua opinião. A terceira visita da assistente social tinha encerrado a investigação, mas não encerrado a inquietação. A ameaça de Helena pairava como sombra, e embora Sandra tivesse encerrado o caso, Bianca e Diego sabiam que uma pessoa movida por rancor não se rende apenas à derrota, ela tenta criar outra guerra. Mas pela primeira vez desde o acidente, a casa respirava esperança. Miguel falava, ria, criava, e o som mais comum na mansão agora era sua voz correndo pelos corredores, chamando pela Bianca. Naquela noite, Diego olhou para os dois brincando na sala. Miguel montava uma torre com peças enquanto Bianca fingia que o patinho narrava cada passo. Senhor construtor, precisamos subir mais alto. Miguel ria, encantado. Diego não viu cena tão simples e tão perfeita há anos. Ele caminhou até a janela, respiração pesada, como se algo enorme estivesse prestes a emergir dentro dele. Bianca o encontrou ali. Você está bem? Diego virou-se e a encarou como se a visse pela primeira vez, não como funcionária, não como milagresa, mas como mulher. Eu preciso falar com você. Bianca se aproximou, mas Miguel interrompeu. Bianca. Pai. A torre caiu. Eles riram, sentaram-se no chão e reconstruíram, peça por peça,
sem perceber que essa era a metáfora exata da vida deles. Mas nem todos celebravam. Helena apareceu na mansão no dia seguinte, sem aviso. Seu semblante inquieto denunciava noites sem sono. Soube que a investigação foi arquivada. A senhora soube certo, Diego respondeu sem esconder indiferença. Como vocês conseguiram enganar a assistente social? Bianca se aproximou, ainda que o corpo tremesse. Ninguém enganou ninguém. Ela viu a verdade. A verdade é que vocês estão destruindo essa criança. Miguel, no sofá, ouviu a voz dela e se encolheu. Tá vendo? Helena apontou. Vocês ensinaram ele a ter medo de mim. Não, Bianca disse calmamente. Ele só reconhece quem o ama. A frase acertou Helena como lâmina, porque era verdade. Diego interveio. Helena, é melhor você ir embora. Não antes de vocês entenderem o erro que estão cometendo. Ela virou as costas, mas Miguel se aproximou com Dedoche na mão. Doutora triste. Helena parou, os olhos marejando sem permissão. Por que eu tô triste? Ela perguntou sem perceber que falava com uma criança. Porque a senhora fez coisas erradas, Miguel respondeu. A inocência esmagou defesas que anos de academia nunca tinham quebrado. Helena respirou trêmula. Vou parar, prometo que vou. Ela pegou a bolsa, mas antes de sair, olhou novamente para Miguel. Cuida bem dele. Diego assentiu. Quando Helena saiu do portão, não era mais ameaça, era apenas alguém que viu, tarde demais, o que poderia ter sido. Dentro da casa, Bianca se ajoelhou para Miguel. Você foi muito corajoso. Ele sorriu. Agora a gente é família, né? Diego olhou para Bianca, como quem reconhece destino. Se ela quiser. Eu quero, Bianca respondeu com a voz firme. Nos dias seguintes, Gabriel voltou à escola falando para todos que agora tinha uma mamãe nova. A alegria dele se espalhava pelos professores, pelos corredores, pelas paredes da mansão que antes eram mudas. A casa que parecia mausoléu, agora pulsava. Mas Diego sabia que promessas exigiam gestos. Então chamou Bianca na cozinha. Eu preciso falar com você. Ela temeu outra ruptura, mas encontrou algo novo. Quero formalizar tudo. Assinar reconhecimento de união, te dar direito sobre o Miguel, se você quiser. Os olhos dela marejaram. Eu quero. Foram dias de conversas difíceis, com irmãos, sócios, vizinhos, gente que achava absurdo um milionário amar uma faxineira. Você tem certeza? Pensa na sua imagem. Isso pode prejudicar negócios. Diego apenas respondia. Eu prefiro perder clientes do que perder minha família. Ele nunca pensou que falaria aquilo, mas agora falava sem medo. No jardim, ao pôr do sol, Miguel correu até eles. Vocês vão casar comigo também? Claro, Bianca sorriu. Você é parte da nossa família. Ele bateu palmas. Então vamos ser felizes para sempre. E naquela frase infantil, havia a certeza que Diego buscou durante anos. Felicidade não é status, é vínculo. A guerra estava vencida, mas a construção da nova vida estava apenas começando. O anúncio do casamento espalhou-se pela vizinhança como pólvora. Os que viveram de perto a transformação de Miguel celebraram. Mas os que respiravam aparência e conveniência torceram o nariz. Dona Carmen, a vizinha rica que adorava ser porta-bandeira da moralidade, quase derrubou a xícara de chá quando ouviu. O Diego vai se casar com a faxineira. Um escândalo, balbuciou. Um erro, murmuraram outras. Bianca, mesmo preparada para a rejeição, sentiu o peso das palavras quando chegaram aos seus ouvidos, trazidas por vizinhas fofoqueiras como flechas desnecessárias. Mas naquele dia, Miguel correu ao encontro dela com um envelope na mão. Olha, é para você. Era um desenho. 3 bonequinhos segurando um coração que ocupava a folha inteira. É a gente, disse o menino. Papá, eu, você. Para sempre. A simplicidade da criança esmagava a crueldade dos adultos. Diego fazia sua parte, conversava com o irmão. Vou me casar com a Bianca. Tem certeza? Isso vai afetar a imagem da família. Minha prioridade é o Miguel. Ele ama ela. Eu também. É sua vida, o irmão respondeu, mas longe da aprovação que Diego secretamente desejava. No clube, um sócio o abordou. Ouvi sobre seu noivado. Não acho prudente. Então talvez seja hora de revermos nossa parceria, Diego devolveu. O sócio saiu sem respostas. Diego sentiu alívio e medo na mesma medida. Enquanto isso, Bianca batalhava para acreditar que merecia aquilo.
Colocada diante do espelho, com vestido simples emprestado pela mãe, respirou fundo. Eu posso ser esposa dele, murmurou. Eu posso. Dona Rosa apareceu na porta do quarto. Você não só pode, como merece. As coisas não foram fáceis. O salão cancelou o casamento na última hora. Problema na agenda, disseram. Mas todos sabiam. Foi preconceito. Bianca chorou, mas Diego a segurou pelo rosto. Vamos fazer aqui mesmo, no jardim. Onde tudo começou. E se chover? A gente improvisa. Miguel pulou animado. O gatinho vai vir também. Bianca riu, como alguém que decide não deixar nada estragar o dia mais importante da vida. 2 dias antes da cerimônia, Diego recebeu uma ligação. Pensei melhor. Vou apoiar seu casamento, disse o Dr. Henrique, um dos sócios. Diego quase não acreditou. Obrigado. E, vou estar lá. Alguém tinha mudado de ideia. Aos poucos, o preconceito perdia terreno. No dia anterior ao casamento, a família jantava unida. Miguel levantou a cabeça e disse: Vocês param de terem medo. Casamento é para ser feliz. A criança precisava ensinar aos adultos o que eles já deveriam saber. O grande dia chegou. Nada luxuoso. Flores simples. Cadeiras no jardim. Sol bom. Miguel tentou amarrar a própria gravata, chamando Diego para ajudar. Noivo tá bonito? Tá lindo. E você tá com medo ainda? Um pouquinho. Mas você gosta da Bianca, né? Gosto muito. Então tá tudo certo. Diego beijou a testa do filho. Nunca um menino falou tão pouco e disse tanto. Bianca se arrumava com a ajuda da mãe. Você tá linda, filha. Eu tô nervosa. Normal. Mas você escolheu certo. Dona Rosa chegou para abraçá-la. Eu disse. Era amor. Os convidados chegaram, poucos, mas verdadeiros. Roberto, o irmão, que mudou de ideia no último minuto. Doutor Henrique, cumprindo a promessa. Alguns vizinhos curiosos, mas respeitosos. Nem todos vieram. Mas quem importava estava ali. Miguel desceu primeiro, carregando as alianças com seriedade cerimonial. Todos sorriram, a cura dele era testemunho. Diego veio logo atrás, um homem que finalmente parou de fugir. Bianca entrou por último, simples, elegante, com olhos marejados. Eles se encontraram no altar improvisado. Estamos aqui para celebrar a união de Diego e Bianca, disse o juiz. Miguel levantou a mão. E eu também. Todos riram. Diego, você aceita Bianca como esposa? Aceito. Prometo que nossa família será baseada no amor. Bianca, você aceita Diego? Aceito. E prometo cuidar dele e do Miguel sempre. Miguel entregou as alianças. Beijo. Aplausos. Choro. O impossível tinha acontecido. Uma faxineira virou esposa do milionário. A festa foi simples, música suave, conversa boa e Miguel exibindo o desenho da família nova. Antes do pôr do sol, veio a notícia. Helena saiu da cidade. Nova vida. Todo mundo merece segunda chance, Diego disse, sincero. Quando a lua subiu, Miguel sugeriu. Vamos fazer um pedido para a lua? Fecharam os olhos, pedindo silêncio que não ousavam dizer em voz alta. Qual foi seu pedido? O menino perguntou. Bianca sorriu. Segredo. Eu pedi pra gente nunca brigar, disse Gabriel. Bom pedido. E pra ter irmãozinhos, ele completou. Vocês vão me dar, né? Diego e Bianca riram, o amor é feito dessas promessas. Entraram de mãos dadas, deixando o jardim enfeitado com risos. A lua iluminava a casa como se dissesse. Agora sim. Antes de seguir, me conta nos comentários. Você acredita que amor verdadeiro consegue vencer preconceito de classe? Quero saber sua opinião. Os dias que se seguiram ao casamento foram um choque de realidade. A mansão estava repleta de alegria, mas o mundo fora dela não estava disposto a celebrar tão facilmente. Na manhã seguinte, Diego recebeu a primeira ligação dura. Estamos encerrando nossa parceria. A associação não se identifica com sua nova imagem. Ele respirou fundo antes de desligar. Bianca percebeu o olhar tenso. Perdeu algo? Um contrato grande. Por minha causa. Por nossa causa, ele corrigiu. E não me arrependo. Mas era mentira, não sobre arrependimento, mas sobre como aquilo doía. 2 dias depois, outro cliente ligou. Espero que reavalie sua vida pessoal. Isso afeta sua credibilidade.
Diego agradeceu com frieza antes de desligar, mas no fundo, sentiu a rachadura aumentar. Na cozinha, Bianca lavava a louça e cantava baixinho com Miguel, que tentava acompanhar a música. Ela parou ao ver o marido entrar. Tudo bem? Diego sorriu, cansado. A gente aprende quem realmente está do nosso lado quando dá passos que os outros não esperam. Bianca o abraçou, gesto simples, mas que aliviava peso que contratos milionários nunca aliviaram. Miguel entrou correndo. O gatinho tá no jardim de novo. Posso dar leite? Pode. Eles foram juntos, e Diego os observou. A cena era comum para qualquer família, mas extraordinária para a dele. Aquele menino, que por 2 anos viveu no silêncio, agora falava sem parar. Nada, absolutamente nada, valia mais do que isso. Uma semana depois, Diego decidiu jogar com coragem. Ligou para o advogado. Quero registrar união estável. E dar poderes legais a Bianca sobre o Miguel. Tem certeza? Absoluta. A decisão gerou novas ondas. Houve quem o parabenizasse. Houve quem dissesse: você está louco. Mas naquele ponto, Diego havia decidido o essencial. O amor não seria negociado. Enquanto Diego lidava com o mundo externo, Bianca lidava com o interno. Agora esposa do milionário, ela encarava inseguranças que nunca admitiu. E se eu não souber ser parte desse mundo? A mãe respondeu: você já é. A diferença é que agora eles é que terão que aprender a ser parte do seu. Bianca começou a estudar, supletivo, cursos rápidos, não para provar algo ao mundo, mas porque acreditava no recomeço. Miguel ia para a escola contando sobre a mamãe nova com orgulho que rasgava o peito dela. Mas os desafios continuavam. Dona Carmen, a vizinha, foi vista cochichando. Coitado do menino. A empregada agora manda. Bianca ouviu, e respirou. Ela estava aprendendo que vitória também dói. Um mês depois, notícias mudaram a maré. 3 novos clientes foram indicados pelo Dr. Henrique, o sócio que antes se opôs ao casamento. O senhor mudou minha visão, ele disse a Diego. Integridade vale mais do que conveniência. O universo parecia recompensar o salto de fé. 6 meses depois, a família tinha crescido, literalmente. Bianca segurava um teste positivo. Diego. Ele olhou para ela e depois para Miguel. Vamos ser pais. Miguel gritou. Irmãozinho. A casa explodiu de risos. 1 ano depois, Miguel segurava a mãozinha da irmã. Eu vou ensinar ela a falar, ele disse orgulhoso. Diego observou e entendeu. Tudo que perdeu, trouxe aquilo que nenhum dinheiro compra. A cura real da família. Você já parou para pensar? Bianca perguntou enquanto colocavam a bebê no berço. No quê? Que a faxineira que ensinou seu filho a falar, agora ensina você a viver. Diego sorriu. Foi o melhor milagre da minha vida. A mansão, antes sepulcro de memórias, agora era cheia de barulho. A vida que Helena tentou destruir tinha florescido. A mansão não era mais o lugar que ecoava passos solitários. Agora era uma casa viva, brinquedos espalhados, risadas, choros de bebê, cheiro de bolo no forno, desenhos grudados na geladeira e vozes, muitas vozes. Gabriel falava, cantava, explicava tudo à irmã como se fosse professor. Esse é o pato. Ele ajudou eu falar. Agora vai ajudar você. Diego assistia à cena com olhos marejados. Aquele menino que ele achava perdido agora era guia. E tudo começou com uma faxineira segurando um dedoche. Bianca abraçava a maternidade com firmeza e medo. Medo de errar, medo de não ser suficiente, medo de carregar o peso de ser esposa de um homem que o mundo achava acima dela. Mas toda noite, quando Diego a olhava antes de dormir, ela via resposta em silêncio. Ninguém está acima de ninguém quando o amor é verdadeiro. A recuperação da mãe de Bianca trouxe outra mudança. Dona Sueli passou a morar na pequena casa dos fundos. Assim posso ajudar com as crianças. Bianca chorou ao ouvi-la. Você já ajudou demais minha vida, mãe. A velha respondeu. Filha, agora é você que me deu uma vida nova. Enquanto isso, Helena começava sua nova rotina em outra cidade. Consultório novo. Currículo relido. Mas algo nela tinha mudado. Talvez Miguel, com a pergunta inocente, tenha feito o que anos de formação nunca fizeram. Pergunta simples capaz de desarmar monstros. No batizado da bebê, a casa ficou cheia. Diego falou algo que deixou a sala inteira em silêncio. Se hoje temos Gabriel falando, temos essa pequena nos nossos braços e essa família diante de nós,
é porque alguém acreditou que amor cura. Ele olhou para Bianca. E essa pessoa foi você. Bianca apertou os olhos, emocionada. Após a festa, Miguel puxou Bianca para o quintal. Eu fiz outro desenho. Era uma casa, sol, cachorro, irmã, Miguel, Diego. E Bianca no centro. Você é o coração. Bianca se ajoelhou. E você é minha razão. Às vezes, Diego acordava no meio da noite, escutava o leve murmurar da bebê no berço e sentia um nó na garganta, uma mistura de gratidão e espanto. Estou vivendo o que achei impossível. Bianca segurava sua mão. Impossível só existe até alguém acreditar diferente. Ela iniciou cursos de cuidadora infantil, depois terapias lúdicas. Não porque precisava provar algo a alguém, mas porque descobriu uma vocação nascida do amor por Gabriel. Eu quero ajudar outras crianças como ajudei ele. Diego beijou sua testa. Você já mudou o mundo de alguém. Agora vai fazer isso muitas vezes. 3 anos depois, Gabriel entrou no primeiro recital teatral da escola. Papel principal. Falou em voz forte na frente de 200 pessoas. No último momento, antes da cortina fechar, ele gritou: Mãe! Pai! Eu consegui! Bianca chorou. Diego chorou. A plateia chorou, sem saber por quê. A palavra mais simples carregava a história mais complexa. A vida dele se tornou exatamente aquilo que ninguém no clube, nos círculos sociais, no consultório da psicóloga imaginou. Funcionou. Eles viveram felizes. Não porque era fácil, mas porque ambos escolheram lutar mesmo quando o mundo queria que desistissem. E, ironicamente, o menino que não falava foi quem ensinou todos a levantar a voz pelo amor. Gabriel cresceu, mas não esqueceu. Nem o silêncio que carregou. Nem a voz que ganhou. Ele falava com a irmã como Bianca falava com ele anos atrás. Vem, eu te ensino. A gente consegue junto. Bianca observava e via refletido no filho tudo que um dia ofertou sem imaginar retorno. A vida tinha essa ironia doce. O que você dá sem pedir volta de formas que jamais esperaria. O preconceito que cercou o casamento não desapareceu, apenas perdeu força. Algumas famílias continuaram atravessando a rua quando Bianca passava. Algumas senhoras fingiam não olhar quando Diego chegava com ela. Mas outras, as verdadeiras, vinham ver os filhos brincar com Miguel e a irmãzinha. Um dia, Dona Carmen encontrou Bianca no portão. Ele parece feliz, ela admitiu com certa dificuldade. Ele é feliz, Bianca respondeu sem arrogância. Você conseguiu o que eu achava impossível. Bianca sorriu. Amar não é impossível. Difícil é acreditar que merece. Dona Carmen não respondeu. Mas dali em diante, parou de cochichar. Bianca continuou estudando. E 1 ano depois abriu um projeto comunitário dentro da própria mansão. Crianças com atraso de fala passaram a frequentar as tardes na casa. Com jogos lúdicos, brinquedos e músicas. Se ajudou meu filho, Diego dizia. Pode ajudar muitos outros. Helena nunca soube, mas seu maior fracasso virou semente. A faxineira que ela tentou destruir se tornou referência no cuidado infantil. A irmãzinha de Gabriel cresceu sob uma casa que tinha mais livros de terapia que de etiqueta social. Mais gente real que máscaras de classe. Um dia, durante um jantar, Gabriel perguntou: quando eu era pequeno, por que eu não falava? Diego quase contou sobre trauma, dor, luto. Mas Bianca segurou a mão do marido e respondeu: porque sua voz estava dormindo. E aí alguém chegou e acordou ela. O patinho? Ela riu. Talvez o patinho tenha ajudado. Gabriel pensou por um segundo. A senhora acordou ela, né? Bianca tentou falar, mas ele respondeu por si mesmo. Por isso você é minha mamãe. Porque você me achou. Diego não conteve lágrimas. Há declarações que custam fortuna para aprender. E aquela criança disse de graça. Mas a vida nunca é só doce. E Diego ainda perdia parceiros, negócios e convites por causa de suas escolhas. Uma reunião de conselho quase o afastou de uma grande expansão. Seu casamento afeta a reputação da empresa, disseram. Diego levantou-se e respondeu: a reputação que me interessa é a que tenho dentro da minha casa. Saiu da sala sem olhar para trás. Do lado de fora, Bianca o esperava. Ela não sabia do ataque, mas sentiu seu peso. Hoje foi difícil. Foi. Quer desistir? Diego respirou fundo. Da empresa? Talvez. De nós? Nunca. Naquela noite, enquanto Miguel dormia e Bianca embalava a filha, Diego percebeu.
A empresária. A mãe substituta. A mulher que o mundo disse ser inadequada. Era quem mantinha tudo de pé. Ele pensou no início. Aquela manhã em que ela segurou um dedoche e mudou tudo sem saber. O que ninguém sabia é que a herança mais importante não era dinheiro. Era Gabriel caminhando até Bianca e dizendo: "Eu te achei." E ela respondendo: "Não. Foi você que me salvou também." Esse é o tipo de história que ninguém conta em clubes luxuosos. Mas que transforma mundo silenciosamente. O tempo passou, mas não apagou nada. Ele maturou. Curou. Revelou. Gabriel agora tinha 9 anos, falante, curioso, protetor da irmãzinha. A casa, que antes parecia grande demais, agora parecia pequena para tanta vida. Bianca assistia a tudo com espanto cotidiano. "Eu nunca imaginei isso", dizia para a mãe certa manhã enquanto arrumavam o café. "E ainda tem muito mais", Dona Sueli respondeu. "Família não para de crescer. Ela se reinventa todos os dias." Diego observava Bianca do corredor. Não só como mulher que amava, mas como a raiz que tornou possível algo que ele considerou perdido para sempre. "Você devolveu minha vida", ele disse quando ela percebeu sua presença. "Eu só fiz o que o amor mandou." Diego segurou sua mão. "Então você ama muito." "Aprendi com quem mais precisava ser amado", ela respondeu, olhando para Miguel que ria com os brinquedos. No escritório, Diego revisava contratos. Clientes antigos haviam ido embora. Mas os novos que chegavam eram pessoas mais humanas, mais éticas. A seleção natural da vida estava acontecendo. Ele perdia o que não prestava, para ganhar o que realmente importava. O projeto infantil de Bianca cresceu. Durante as tardes, a mansão recebia crianças com dificuldades de fala. Bianca ensinava com dedoches, desenhos, jogos de narrativa. "Cada palavra é uma porta que se abre", ela dizia nas sessões. Os pais saíam chorando, porque viam progresso onde médicos haviam desistido. Essa mulher, que o mundo achou pequena, estava mudando destinos que gente importante nunca tocou. Na escola, Miguel foi convidado a contar sua história numa feira pedagógica. Tímido no começo, respirou fundo e disse: "Eu não falava. Mas alguém falou comigo até eu achar minha voz." Olhou para Bianca na plateia. "Todo mundo precisa de alguém que acredita. A minha foi ela." O auditório ficou em silêncio. Há crianças que ensinam lições que adultos nunca aprenderam. Naquela noite, Miguel dormiu mais cedo, exausto de emoção. Diego e Bianca ficaram na cozinha, tomando chá. Ele a encarou com um olhar profundo. "Você percebeu que tudo começou com um patinho de feltro?" Bianca riu. "E com um menino corajoso que decidiu falar." "E com você, que ouviu", Diego completou. Silêncio confortável. Bianca lavava a xícara e disse: "É engraçado, fui contratada para limpar chão. Mas acabei limpando feridas." Diego se levantou, abraçou por trás. E construiu coisas que ninguém nunca conseguiria. Bianca segurou as mãos dele sobre seu peito. "Então estamos quites." "Você me devolveu um filho, Bianca. Nunca estaremos quites. Mas podemos caminhar juntos, sempre." O telefone tocou. Era Sandra, a assistente social que um dia os investigou. "Estou ligando para dizer que encontrei outras crianças precisando de intervenção afetiva. Poderia indicar seu projeto?" Bianca se emocionou. "O que começou com um menino, agora pode virar uma rede", Diego disse, orgulhoso. Antes de dormir, Bianca refletiu. O mundo tentou arrancar dela o que o amor construiu. Mas o amor replantou, em solo mais fértil. A casa que antes chorou dor agora nutria milagre cotidiano. O patinho de feltro ainda existia, guardado numa caixa especial. Bianca prometera que seria o primeiro brinquedo da irmã quando ela começasse a falar. A vida é assim. O que salvam vira herança pro próximo. Antes de seguirmos para o próximo capítulo, me diz nos comentários. Você acredita que, às vezes, o maior milagre de uma história está nas pequenas ações que ninguém viu acontecendo? Quero ver sua opinião. Os anos passaram com a suavidade que só famílias reconstruídas conhecem. A mansão não era mais um símbolo de status, era um terreno fértil de recomeços. Miguel completou 10 anos, e pediu para fazer aniversário no jardim, onde tudo começou. Bianca organizou bolo simples, bandeirinhas, música infantil. Nada sofisticado, tudo verdadeiro. Durante a festa, Miguel chamou Bianca para a sacada. "Eu preciso te contar uma coisa." "Diz, amor." "Eu lembro quando você foi embora." Bianca congelou. "Eu lembro do papai chorando."
Eu lembro do patinho. Eu tive medo que você nunca voltasse. Ela engoliu seco. Eu voltei. Sempre voltaria. Eu sei, agora eu sei. Diego estava observando de longe. Cada vez que Miguel falava sobre o passado, ele revivia o peso do erro que quase destruiu tudo. Ele se aproximou. Sei que fiz você sofrer, filho. Miguel pensou por um segundo, com maturidade maior do que a idade. Você só estava com medo. Diego abraçou o filho forte, como quem abraça perdão. Enquanto os convidados brincavam, uma figura apareceu discretamente no portão. Assistente social Sandra, agora coordenadora de políticas infantis. Posso entrar? Bianca a recebeu com abraço. Seu projeto foi aprovado para receber verba pública. Vai atender dezenas de crianças. Bianca ficou paralisada por 2 segundos, depois as lágrimas caíram. Diego segurou sua mão com orgulho transparente. Mas a surpresa maior viria no discurso informal de Sandra diante da família. Eu investiguei essa casa anos atrás. Hoje retorno não como avaliadora, mas como testemunha da transformação afetiva mais linda que já vi. Ela olhou para Miguel. Você foi a prova de que amor cura. Miguel sorriu sem entender tudo, apenas segurando a mão da irmã. Mais tarde, quando todos foram embora, Diego e Bianca sentaram-se na varanda. Quem diria, Bianca riu. Que a mulher que limpei banheiros, agora vai ensinar psicólogos a cuidar de crianças. Diego puxou-a para o colo. Isso é porque você nunca teve título. Mas sempre teve vocação. Bianca tocou o rosto dele. E você, que o mundo achava intocável. Teve coragem de me escolher quando ninguém achava que devia. Diego sorriu. Eu só escolhi o que meu filho já tinha escolhido antes. À noite, Miguel trouxe uma caixa. Encontrei isso. Era o patinho de feltro, o primeiro milagre. Quando minha irmã falar a primeira palavra, tem que ser com ele. Bianca sorriu. Promessa cumprida. No silêncio que se seguiu, Diego pensou no passado. No dia em que Bianca cruzou aquela porta pela primeira vez. Sem saber que iria reconstruir o mundo inteiro de uma família. O tempo respondeu. Ninguém entra na vida de alguém por acaso. O futuro agora esperava. E ele sabia que tinha mais para dar. Mais para construir. Mais para proteger. Mas pela primeira vez, ele não tinha medo. Porque já tinha perdido tudo e ganhou o que realmente importava. Gabriel, a criança que não falava. Agora era a voz da própria família. E Bianca, a faxineira desacreditada. Era agora a fundação de um legado. A pequena Júlia, agora com 2 anos, tentava formar palavras com esforço cômico. Gabriel sentou-se no tapete com ela, o patinho de feltro escondido atrás das costas, como segredo sagrado. Tá pronta? Ele perguntou. Júlia balbuciou sons desconexos, rindo. Bianca observava da porta, coração acelerado. Miguel, anos atrás, deu seu primeiro passo de voz assim. O que você vai ensinar primeiro? Ela perguntou. Gabriel abriu os braços com a solenidade de professor experiente. A palavra mais importante do mundo. Ele mostrou o patinho de feltro. Esse ajudou eu falar. Agora vai ajudar você. Bianca não conteve lágrimas. Era o círculo perfeito, a cura passando adiante. Júlia segurou o bonequinho, apertando. Gabriel encostou a testa na dela. Repete comigo. Mamãe. Júlia tentou. Soou como sopro incompleto. Bianca tapou a boca, emocionada. De novo Gabriel insistiu. Mamãe. Júlia balançou o boneco, e de repente. Má. A criança ficou surpresa consigo mesma. Bianca desabou ajoelhada, chorando. Júlia tentou outra vez, apontando para Bianca. Má. A palavra veio torta, mas veio inteira. Mamãe. A explosão de alegria tomou a casa. Júlia bateu palmas sem entender o que havia feito de tão grande. Gabriel abraçou Bianca por trás. Consegui de novo, ele sussurrou. Diego entrou correndo, alarmado pelo grito. E congelou ao ver a cena. A primeira palavra dela. Bianca segurava Júlia e Gabriel ao mesmo tempo. Foi comigo. Não, Gabriel corrigiu. Foi com a gente. Naquela noite, a mansão não dormiu cedo. Era noite de pizza improvisada no chão, gargalhadas, histórias do passado e promessas do futuro. No meio do caos feliz, Diego parou, observando os 3. A mulher que salvou seu filho. O menino que recuperou a voz. A menina recém-desperta para o mundo. Pensou no que quase destruiu tudo. O medo, o orgulho,
o julgamento alheio. E pensou no que o salvou. Uma mulher simples que ousou se aproximar onde todos se afastaram. Quando as crianças adormeceram no sofá, Diego pegou Bianca pela mão e foram até o jardim, o mesmo onde se casaram, o mesmo onde a lua embalou-o para sempre de Miguel. Você percebe que começou aqui, ele disse olhando para o céu. Percebo. E percebe que nada disso teria acontecido se você não tivesse sentado naquele tapete e falado com ele. Bianca respirou fundo. Percebo, e agradeço todos os dias pela coragem que eu nem sabia que tinha. Diego segurou o rosto dela com cuidado. Você me ensinou a amar de novo. E ensinou meu filho a existir outra vez. Bianca sorriu. E você me ensinou a acreditar que eu podia ser amada. Podia existir final melhor que esse? Sim, o que todos viviam agora não era fim, era começo eterno. Porque histórias de amor não terminam. Só mudam de capítulo. A lua surgia de novo, testemunha silenciosa de tudo que presenciara. Miguel acordou no sofá e correu até o jardim. Vocês esqueceram de eu fazer o pedido. Diego riu. Então faz agora. Miguel fechou os olhos. Eu peço, que todo mundo que não falava, fale. Todo mundo que não tinha família, ache. E que ninguém sem voz fique sozinho. Bianca não conseguiu conter lágrimas. Ali estava o verdadeiro legado. Não a riqueza, não a mansão, não o sobrenome. Mas um menino que aprendeu não só a falar, mas a dar voz aos outros. E assim, a vida seguiu. Não perfeita, mas profundamente verdadeira. A mansão ecoou risadas por anos. Bianca formou-se oficialmente na área de desenvolvimento infantil. Diego abriu um instituto para apoiar crianças com bloqueios de fala. Miguel se tornou mentor mirim para crianças que não sabiam falar. E Júlia cresceu contando que aprendeu sua primeira palavra com um patinho de feltro. No fim, o mundo entendeu o que a psicóloga nunca conseguiu. Amor é a maior terapia que existe. E aquela faxineira simples, desacreditada, rejeitada, entrou para a história da família como algo que nenhum diploma ensina. Uma mulher que teve coragem de amar quando ninguém mais ousou. Agora me conta nos comentários. Você acha que essa história mostra que às vezes Deus envia cura pelas mãos menos esperadas? Quero ver sua opinião.